Vamos pensar nesse assunto nesses dias, e antes eu queria te dizer o seguinte: cada vez que você vir a um culto presencial, cada vez que você estiver na nossa igreja online, cada vez que você assistir aos nossos cultos e pregações, não importa quando você tiver acesso, nosso desejo, meu desejo, o desejo dessa igreja, é apresentar Jesus para você somente, é levar você sempre a Jesus. A nossa missão aqui é levar cada pessoa a um relacionamento crescente com Jesus. Só isso, tudo que nós fazemos é só para isso, um relacionamento crescente com Jesus. Nós queremos que você entenda o plano maravilhoso de Jesus para a sua vida. Ele tem um plano especial, ele diz: eu vim, Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele diz: eu vim para te dar vida, e ele fala, não é sobreviver à vida. É isso que a gente aprende, você está sobrevivendo. Tem muita gente, muita igreja em modo de sobrevivência. Não, é sobreviver com propósito. Eu acho interessante isso. Participando de uma palestra ontem, de um curso, ontem estava deixando muito claro que as pessoas que enfrentaram e venceram Auschwitz, lá, aqueles problemas com os judeus todos, tinha gente tentando fazer de tudo para sobreviver, mas aqueles que realmente aproveitaram, saíram de lá e que puderam viver de verdade, foi aqueles que sobreviveram com um propósito. E dentro desse propósito, eles estavam ajudando as pessoas ao seu lado. Muito interessante isso. Então é importante a gente pensar, você não está aqui, Jesus não quer fazer de você um sobrevivente, Ele quer que você viva. Ele diz, vida abundante. Então, cada vez que você se encontrar conosco, esse é o objetivo. Nós queremos colocar você em contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é ela que dá direção, é ela que tem força, é ela que tem esperança para um mundo que está conturbado, não tem resposta. Você sabe que não há resposta. Eu creio que Deus está permitindo esse vírus para dizer para o mundo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, e eu posso terminar com tudo, se eu quiser, com um simples vírus. Até as vacinas, né? A gente já ouve de pessoas vacinadas, não é para você ter medo, não, por favor. Eu fui vacinado, tomei a primeira, vou tomar a segunda, fiquei esperando para ver se tinha reação, nem sei se eu tive ou não, né? De vez em quando tem umas coisas aí que não deve ser reação, não. Né? Então não é essa questão, tomei também. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que tomou, tem países que tiveram que fechar novamente depois de todo vacinado. Então a gente não tem respostas. E a gente precisa correr para Deus, então o mundo é perdido. Como eu já disse, os mais inteligentes, os mais capazes, não têm resposta definitiva para isso. Eu creio que Deus quer que a gente olhe para Ele. Amém, irmãos? Olhe para Ele. Olhe para Ele e enxergue, eu sou o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não para dizer para você que sou eu que mando, é para dizer que eu amo você, que eu criei você, que eu fiz você. Você não é obra do acaso, eu sonhei a sua vida. Eu tenho um projeto maravilhoso, eu quero que você viva essa vida. Então não tem ninguém que pode nos ajudar, por isso que a gente vai ouvir de Jesus. Quem realmente tem resposta? Jesus tem resposta. A palavra de Deus é vida para a gente, nesse cenário todo. Então a gente precisa correr para Ele. Vamos para o texto desta manhã, que é Efésios 3, 13 a 21. Você pode me acompanhar? Pode ler também, né? E eu quero ouvir, se der para ouvir um pouco debaixo da máscara a sua voz, mas nem é tanto para eu ouvir, é para você se ouvir, tá bem? Efésios 3, 13 a 21 diz assim, portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Paulo sofrendo pelo povo de Deus. Pois ele diz assim, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão ele diz, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, não uma tarefa sozinha, eu não sirvo a Deus só, eu não cresço só, eu não vivo só, eu dependo, ele diz, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele, né, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém?
abre os nossos olhos, ó Espírito Santo, dá-nos capacidade de entender a Tua palavra nesta manhã e também desejo de praticá-la, de agregá-la à nossa vida e de ser obediente a ela no nome de Jesus. Amém. Todos os dias eu e você nos deparamos com situações que nos pressionam. Quando você olha para a vida de Jó, é isto. As situações difíceis que nós encontramos, não as provações de Deus, as tentações, as dificuldades da vida, né? As provações de Deus têm um objetivo para a gente, mas as tentações de Satanás têm o objetivo de destruir. Você olha para Jó e você vai ver o quê? Ele diz assim, faça isso para ver se ele não vai blasfemar. Qual era o objetivo de Jó? Jogar Deus, ele contra Deus e Deus contra Jó. Era esse o objetivo. Então todo dia você, mesmo que você perceba ou não, você está envolvido numa batalha espiritual. Eu e você, depois que nós demos a nossa vida para Jesus, a nossa vida parou de ser normal. Eu queria que você soubesse disso. A gente não pode viver a vida mais de qualquer maneira. Então existe um objetivo, todo o sistema, esse mundo está montado para jogar você contra Deus, para você, fazer você desanimar, para fazer você desistir. E Jesus, ele não disse assim para você e para mim, olha, a hora que você me conhecer e eu entrar na sua vida, eu vou cercar. Eu sei que nós estamos cercados, eu sei que estamos protegidos, mas a gente não pode entender mal essa proteção. Então agora eu tenho Jesus, né? Cruzei o braço, vamos seguir a minha vida. Ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, no mundo vocês vão ter aflições, o negócio vai ser feio. E até por me seguir tem coisa que vai ser mais complicado para a vida de vocês ainda. Mas ele diz, no mundo vocês vão ter tribulações, e elas vão ser grandes. Por isso ele logo após ele diz, eu venci o mundo. O que ele fala para mim e você não são que não teremos tribulações, que as coisas serão fáceis, serão difíceis. Ele falou, mas eu venci. E ele diz assim, ele vencer significa o mundo já foi derrotado por Jesus Cristo. Ele está dizendo para mim e você e eu nós estamos diante de um campeão, né? Que pode fazer você e eu também campeões da vida. Eu fico pensando, aquela pessoa que foi campeão, nós temos nesse momento alguns jogadores que foram jogadores, agora são treinadores de times. Isso tem em outros países também, não é isso? Né? Tem um até que eu admiro aqui, que eu assisti ontem, né? O seu time ainda parece que ganhou, né? Parece, né? Então eu gostava muito, ele é um goleiro que hoje é um treinador de um time. E Jesus está dizendo a mesma coisa, aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz, aquilo que eu aprendi, porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu com o sofrimento, ele diz, eu sou alguém que vai sentar com você e vai dizer, sabe como é que você vence a vida? É assim. Mas muito mais do que dizer sabe como vai ser a vida? É dizer, eu vou transformar você num campeão, não se preocupe. Esse é meu projeto para você. Então todo aquele que está ligado a mim, ele diz, eu torno mais que um campeão. Isso é melhor ainda. Você não vai ganhar de 1-0 na vida. Eu acho que você e eu vivemos a nossa vida todos os dias tão pequena, que a gente vive assim, nossa, passou ali, eu quase caí, eu quase me quebrei, eu quase me perdi, né? Mas Jesus está falando, não foi isso que eu conquistei para você. Sabe aquele jogo que vai até o final, que fica ali, né? Só tem 1-0 e fica lá mais, né? Os dois tempos brigando para segurar, parece que a vida cristã é isso. Ele está dizendo assim, não, já deu de goleada, né? O negócio da Alemanha para o Brasil no campeonato ficou claro, né? Deu de goleada, filho, tem que você tiver 3 dias, não é 2 tempos, 3 dias, você não recupera mais. E ele está dizendo isso para mim e você, eu vou fazer de você essa pessoa, mais que vencedor no poder de Jesus Cristo, quando a nossa vida está atrelada. Ele diz assim, eu não vim para você ter uma vida superficial. A gente precisa entender isso, irmãos. Se a gente quer viver uma vida maravilhosa com Jesus. Eu não vim para você viver uma vida de medo e vida ansiosa, apesar que você pode ter medo. Pode acontecer de pintar ansiedade, angústias. Você é gente. Mas ele falou, não deixa isso controlar a sua vida. Isso não é parte daquele que é comprado pelo sangue de Jesus. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho enfatizado domingo após domingo, e você vai ouvir mais uma vez, até que isso vire realidade na nossa vida, que o projeto de Deus para mim e para você vai além do que a gente tem ouvido ao longo dos anos pela igreja e pelas igrejas. Até aqui a gente já ouviu isso.
aprendemos muito isso. Jesus nos salvou do inferno. Aí Ele levou nossas enfermidades, então nós vivemos nossa vida pedindo, Senhor Jesus, cerca a nossa vida, livra a gente das doenças. Aí as coisas complicam e a gente sabe que Deus abençoa em tudo, a gente ora pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, e a gente pede, abençoe então os meus sonhos, os planos, os projetos, abençoe financeiramente. E nós paramos nessa ideia de Jesus. Paramos aí. E nós vivemos todos os dias assim. Jesus me salvou, estou livre, né? Graças a Deus. Estou indo para o céu e Ele está me protegendo, está me ajudando. Eu até venho à igreja, eu leio, oro, eu estou buscando isso, mas nós paramos pensando, Jesus é só isso. Será? Por isso que muita gente está vivendo uma realidade tão pequena e superficial e está dizendo, estou no máximo. Como é que você está com Deus? Está ótimo, está bem. Nossa, é tão triste. Porque algumas vezes, como é que você está? A pessoa está péssima com Deus, não está lendo a Bíblia, não tem vida de vitória. Eu estou bem, mas muitas vezes o bem para mim, a pessoa está me dando um cala-boca, tipo, pastor, não fala mais. O senhor queria ouvir que eu estou bem, eu já disse, e tudo bem, então não conversa mais. Porque se você conversar mais que isso, é perigoso a pessoa desabar e vai mesmo. O que Paulo está dizendo e é onde nós vamos focar a nossa atenção hoje? No versículo 19, tem lá, né? Põe para mim, ele diz assim, o que está em amarelo, fale comigo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tudo isso que você vai ver comigo, as verdades, são 3 aqui hoje, tem o objetivo da gente entender como é que a gente pode alcançar isso que Deus tem para mim e você. Tudo isso que Paulo estava falando, ele diz, eu ponho de joelho, oro, eu clamo por vocês dia após dia, porque o meu desejo é que vocês sejam. É interessante que não é cheio de Deus. Ele vai longe, sabe o que é cheio? Cheio já parece que é muita coisa. Ele fala cheio da plenitude. Não é só uma vida cheia de Deus, uma vida plena, uma vida completa de Deus. Repleta de Deus. O que é uma vida repleta de Deus? Para mim, vida plena, para a gente entender aí à frente, é uma vida cheia da graça. É uma vida cheia do poder de Deus. Por isso, vida repleta de Deus. É termos o caráter de Deus. E aí, se for além, é sermos parecidos com Deus. Porque recriar a natureza de Deus em nós é isso. Ser tudo aquilo que é possível ser iguais a Deus. O fato de termos sido a imagem de Deus é por isso. Nós possuímos o dom de Deus, a natureza de Deus. Esse é o projeto dele. Por isso a palavra então é, o que nós precisamos fazer para viver uma vida plena, uma vida poderosa, que Deus planejou para mim e você, para cada um de nós. O que você está vivendo a sua vida? Imagino que você tem feito uma avaliação nesses dias, como é que está a sua vida. Eu tenho feito muito, e eu sei que o quanto eu preciso cada vez mais de Deus. Quando eu estou pregando, eu falo, essa aqui é a coisa mais profunda para o meu coração primeiro. Sou eu quem tem que viver essa realidade, ser pleno de Deus em tudo que faço. Então vamos juntos, eu sei que você tem uma noção da sua vida. Eu espero que ao final daqui, você tenha uma noção ainda maior da sua vida. E você diga, Senhor, eu preciso disso para a minha vida. Então, primeira coisa, para alcançar uma vida plena de Deus, fortaleça o seu eu interior. Vamos falar juntos? Fortaleça o seu eu interior. Paulo está dizendo que é um homem interior. Todo mundo conhece quem a gente é, quem a gente mostra. E eu digo, esse é o homem exterior. Né? Não é isso que a gente tem? Nossa, mas fulano fez aquilo? Mas ele parecia um cara tão legal, você já ouviu isso? Ele parecia um cara tão legal. É essa pessoa de fora que nós mostramos. É externo, é aquilo que eu posso ver. Mas muitas vezes esse de fora, que era tão legal, chega um dia e apronta uma das maiores barbaridades, e você conhece ele por dentro e fala, meu Deus, o que é isso? Eu não imaginava isso. Paulo está dizendo que é o homem, claro, e quando ele está falando do homem espiritual. Esse é o projeto de Deus, é nisso que Deus trabalha. Há 2 coisas que me chamam a atenção em fortalecer o seu eu, esse homem interior. Né? Quando eu falo homem interior, você está entendendo que é genérico. Na verdade, é esse homem espiritual, essa pessoa espiritual que Deus quer, o seu eu, quem você é interiormente. Sua força que Ele deseja, essa pessoa que você é. Então, há 2 coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro,
para fortalecer o seu interior, esse eu interior, nós precisamos dar atenção a ele. O que me chama a atenção é que a nossa vida de agitação demonstra o quanto nós negligenciamos o nosso interior. Até diz assim, que hoje nós somos uma época que as pessoas investem tudo que pode no seu externo, naquilo que ele, na sua aparência. Então é capaz de gastar horas e horas fazendo isto, vivendo dias e dias e anos e a vida por isto. Quase nada em como está, quem ele é, o que está acontecendo. Então, a nossa vida em geral, para mim, é quase que 100% voltada para essas coisas fora da gente, não para dentro da gente. E nós investimos em tantas coisas que são trabalho, negócios. E nós nunca paramos para perguntar assim, não sei se você faz isso, porque eu penso que a pandemia está fazendo isso com a gente. O que eu estou fazendo comigo? Se você está pensando muito nesse momento, eu imagino que você parou para dizer o que eu tenho feito comigo, com a minha vida, com a minha família. É verdade ou não? Pandemia, já quase 2 anos a gente está indo para lá. Eu imagino que a gente vai chegar a um ponto mais grave ainda, e isso tem que fazer a gente parar para pensar sobre a vida. Eu vou precisar da água, viu, por favor. O que a forma que eu estou vivendo, obrigado, o que a forma que eu estou vivendo está causando em mim? Por quê? Nós vivemos a nossa vida, nós levamos a nossa vida e não estamos parando para ver o que isso está causando em mim. Pode ser que muitas coisas externas estejam acontecendo muito boas, mas o que está causando em mim? A pessoa, o eu de fora, essa pessoa não vai garantir a sua vida no dia mau, no dia difícil. Então, você já aprendeu o seu salário, o seu emprego, o seu negócio, seu status, sua fama, seu sucesso, o que é que pode garantir a vida de uma pessoa entubada nesse momento? Fala para mim. Uma pessoa que está entubada nesse momento, ela está dependendo, mas o que eu tenho ouvido em geral é temos que fazer de tudo para não ir primeiro para o hospital, por causa do ambiente. Segundo, se entubar, só a graça de Deus. Então tem gente que passou muito tempo, tem gente que voltou, e ao voltar tem uma parada cardíaca. Estava tudo certo, voltou, está respirando, está bem, e morre de outra coisa, como sequelas. Você entende o que eu quero dizer? Então, que segurança, o que é que fora da gente pode nos garantir? Deixa eu dar um exemplo sobre essa questão esse homem interior e exterior. Nelson pregou domingo, né, uma excelente mensagem, e ele abriu seu coração sobre como a gente pode ser um herói mesmo sendo pequeno, lembra disso? E ele usa exatamente o exemplo de Davi. E o que me chama a atenção, eu queria usar isso para você entender, Deus manda o profeta ungir o novo rei. Se você conhecer a história de Saul, Saul é um homem grande, bonito, de um cabelo comprido, e escolheram, todo mundo tinha rei, ele é o primeiro rei, escolheram Saul. Você vai falar um pouquinho disso, escolheram Saul por causa disso. Você sabia que no dia, leia lá sobre a história de Saul, no dia que ele foi ungido, e que era para ele assumir o seu lugar, sabe o que ele estava fazendo? Escondido, agachado, no meio de umas coisas para ninguém encontrar. Ele tinha medo dentro dele, ele era grandão, né? A gente ouve sobre Sansão também, sobre isso, né? Eu estou falando sobre Saul, né? Ou eu inverti o nome aqui, eu estou falando do rei Saul, tá? Então é que o Sansão também era outro, né? Mas é o seguinte, tão grande, mas dentro uma mocinha. E pode ver que a sua vida ele conduz, até que Davi vai assumir o lugar por causa disso. Porque é um cara assustado, escondido, com medo, sempre querendo agradar todo mundo, porque externamente ele era tudo aquilo, mas internamente, eu vejo muita gente bombadão. Você chega assim, né? Vê, o cara fala, nossa, né? Aí você chega, dá um soprinho, cai. Por quê? Esteroides, não sei o quê, mas lá o cara, aquilo não é saúde. É muito, isso que acontece com muita gente. Isso é o caso de Davi. Davi vai assumir o lugar desse outro assustado, desse outro pequeno por dentro. E então Deus manda o profeta ungir. E ele vai lá e o pai escolhe todos os filhos, ele nem lembra que ele tem Davi. Olha só como é que é a coisa. Então o pai escolhe, o que o pai faz? Ele mostra esse guerreiro, bonito, fortão, treinado, né? Tudo que você pode imaginar, esse é o cara.
E vive lutando as guerras, fez de tudo. E mais esse, mais esse, mais esse. E Samuel falou, olha, Deus disse que não é nenhum deles. Por acaso você tem mais algum filho? E no momento falou, se ele trouxe os filhos e não é nenhum desses, o que Deus está fazendo? Ah, não, é verdade, eu tenho um molequinho lá que cuida das ovelhas. Ele nem vai para a guerra porque ele não é tão grande, ele nem é tão fortão, então a gente deixou ele para cuidar. Né? A diferença é que ele é ungido rei, e o próprio profeta diz para o pai de Davi, Deus não olha esse homem que a gente vê exterior, ele vê o homem de dentro. O homem de dentro é aquele homem que já tinha matado leão, é o homem que tinha matado um urso, que livrava as suas ovelhas. E ninguém estava vendo, mas esse era o homem. Por fora ninguém via, ninguém sabia o que havia dentro. E a prova é que quando o pai manda ele levar comida para os seus irmãos, ele é o irmãozinho que vai levar o lanchinho lá para eles, né? Você não tem muito o que fazer, parece que essa ideia, pequenininho, você não é guerreiro, vai lá, né? Ele vai lá levar o lanche, olha o que ele encontra. Ele encontra um gigante e vê esse cara afrontando todo o exército o tempo todo, e ele está olhando, entregando comida, passando, de repente falou, pera lá. Até quando vocês vão aguentar esse incircunciso falar contra Deus dessa forma que ele está falando? Ele não está falando contra a gente, ele está falando contra o nosso Deus, e vocês permitem isso? Quem são vocês? Quem é ele? Esse é o homem de dentro. Não pode, é um homem totalmente indignado, né, de uma força tremenda dentro do seu coração, que ele fala, não pode ser, eu não concordo com isso. Não concordo de jeito nenhum, por que vocês permitem isso? Parece que havia um poder tão grande, isso que a gente vê dentro dele, que faz ele ficar indignado contra tudo aquilo. E Davi e eles são tão pequenos mesmo, porque eles estão prostrados diante dele. O próprio rei, que devia lutar, que é o grandão, forte, que devia enfrentar, quem puder vencer aí, lutar e ganhar no meu lugar, porque só faltava ele dizer, eu sou um medroso e não posso, eu dou minha filha de presente, não vai pagar impostos. E Davi perguntou, o que ele vai dar de presente para quem fizer isso? Ele não é bobo também, né? Essa era a ideia, uma coisa que ele devia fazer. E eles são tão pequenos que eles estão prostrados todos. Mas Davi é esse homem tão grande que quando ele olha para o gigante, o que ele faz? Ele é tão grande que ele mata esse gigante. E depois ele derruba esse gigante, mata esse gigante com a sua própria espada. Isso é o que a gente é por dentro. Eu estou usando isso esperando que você entenda isto, né? Que há alguém dentro de você que precisa ser investido. Mais do que esse jeito que a gente vive com a nossa vida todos os dias. Olha o texto, Paulo está dizendo assim, eu oro para que, versículo 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Lá no nosso íntimo. Que ele nos fortaleça por meio do Espírito, para que a Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Para mim, se você olhar nesse versículo, o que me chama a atenção é a presença da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é maravilhoso. Então deixa eu colocar nas minhas palavras, para tentar organizar na nossa mente para entender mais. Diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus, com as suas gloriosas riquezas espirituais, fortalece o nosso homem interior com poder, lá no nosso interior, por meio do seu Espírito Santo, que habita em nós, para que Jesus não seja um mero visitante ou turista do nosso coração, mas para que ele habite, que ele seja o nosso Senhor, que ele seja o nosso amigo de todas as situações e momentos da vida. Você entende? Toda a Trindade envolvida com você e comigo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para Jesus não ser essa pessoa que de vez em quando você, deixa eu falar com Jesus hoje, eu estou meio angustiado, eu já fiz de tudo. Eu acho que eu vou abrir a Bíblia, ver se encontro uma palavra para me fortalecer. Deixa eu ir na igreja hoje, se tiver um culto, quem sabe eu vou lá e dou uma melhorada. Não, ele está dizendo que o projeto de Deus para o meu coração, para o seu coração, é exatamente isso, a Trindade, o poder da Trindade. Ele está dizendo, há uma vida plena, há uma vida maravilhosa. Ele está dizendo, há uma vida abundante, conquistada, e eu e você temos acesso
através do desenvolvimento do nosso interior. Não tem outro jeito. Conforme nós crescemos interiormente, então, nós vamos acessando o poder de Deus, a graça de Deus que está à nossa disposição. É pelo poder de Deus. A segunda coisa dentro desse primeiro ponto, para fortalecer o nosso, então lá a gente precisa primeiro prestar atenção que existe um eu interior, que não é esse investimento que você faz na sua vida todos os dias e deixa Deus em segundo plano. E a prova disso é que a gente não lê, a gente não ora, a gente não busca Deus. É disso que eu estou dizendo. Há esse homem interior que você precisa prestar atenção nele e não pode dar nenhum passo, nenhum dia sem olhar para isso. O segundo, para fortalecer o nosso homem interior, nós precisamos aprender a diferenciar entre o que dá força e o que rouba força da vida da gente. Deixa eu citar exemplos de casamentos, que geralmente é o meu mais forte. Muitos casamentos estão terminando na pandemia. Muitas famílias estão se separando na pandemia. Tem empresas fechando na pandemia. Tem pessoas adoecendo na pandemia. E muito disso, veja só, muito disso, não estou dizendo que isso é a causa somente, mas muito disso acontece porque pessoas gastaram as suas forças em investimento em coisas secundárias e não prepararam, não se estruturaram e não se dedicaram naquilo que realmente importa. É um exemplo disso, você pega uma pessoa que é cristã há muitos anos e de repente ela entra numa crise e ela se perde espiritualmente. Porque ela vai olhar assim, puxa vida, eu vivi 15 anos de igreja, a minha caminhada, eu vivi todo esse tempo com Jesus e fui andando, caminhando com Jesus, servindo, achando que eu estou investindo na minha vida espiritual e de repente agora estou diante de um problema como Jó teve e aparecem essas situações porque você não amaldiçoa seu Deus e morre. E aí a hora em que se eu investir verdadeiramente na minha vida espiritual, então eu estou pronto para enfrentar. Ou se eu trabalhei com a minha vida com coisas que não foram tão importantes, foram fora de mim, foram secundárias, qual é o problema que eu vou enfrentar? Eu vou ficar pensando, não sei se servir a Deus realmente vale muito a pena. Porque eu servi até aqui, agora eu estou nesse problema e não estou conseguindo vencer. Porque a nossa visão foi errada de Deus, nós não entendemos Deus. Vivemos de um jeito, investimos em coisas, né? Então, num casamento que enfraquece, pensando aqui nisso que eu estava dizendo, nas coisas que não foram estruturadas, são discussões, eu estou falando de coisas secundárias, né? Discussões incessantes, coisas mínimas, falta de tempo um para o outro, excesso de atividade de toda a família, nós estamos trabalhando, não, é pela família. Aí lá na frente o marido trai, ou a esposa trai, um filho fica doente, ou não sei o quê, um filho sai de casa. E a gente, mas eu estava trabalhando pela família. Qual família? O que a gente estava fazendo? Uma família que não para ver como é que cada um está por dentro. Como é que você está bem? Como é que você está se sentindo? Você está bem? Você imagina a família não perceber que um filho está triste, ou a esposa está triste, ou o marido não está triste? Não vê, não consegue perceber? Então, pessoas que não oram juntos, que não fazem as refeições juntas, com essa facilidade de a gente comprar coisas, os filhos hoje nem têm cheiro da comida mais. Né? Não precisa nem ajudar a lavar a louça, nada. Não tem, a gente pensa que isso facilitou a vida. Nós perdemos, Deus criou essas coisas com um pouco de dificuldade exatamente para a gente lavar a louça junto, até para discutir junto, sentar à mesa, poder abrir o coração e enfrentar as coisas juntos. E a gente está pulando essas coisas da nossa vida porque nós estamos investindo na vida. Qual vida? Na família. A família não presta culto a Deus. Nem com tudo isso que nós estamos fazendo, pessoas ainda não se voltam para Deus. É assim. Aí quando o dia mal vem, como as coisas estão agora, a casa cai. Tudo que construiu vem de cima a baixo, porque apesar de, pode até ter feito coisas bonitas, né? Pode ter investido no mármore não sei o quê, pode ter investido, né, nos pisos, como é que é aquele piso bem caro lá, como é que chama? Porcelanato, né? Você pode investir, mas a casa não tem alicerce, está construída sobre areia, vai ruir. Só que quando tudo isso cai, a gente desmorona junto. Agora o que me chama a atenção é, quando ao contrário disso, nós somos fortes por dentro, tudo pode desabar fora, é interessante. Tudo pode cair ao nosso redor e a gente continua forte. Paulo diz assim, eu posso tudo. Você está ouvindo o que ele te disse? Eu posso tudo
naquele que me fortalece. Em outras palavras, falando assim, quando eu tenho a força interior, não importa se lá fora o mundo está acabando, está desabando, eu não dependo disso. Internamente eu estou forte em Deus, então eu posso enfrentar qualquer coisa. Então o que dá capacidade para a gente enfrentar qualquer situação, sempre vai vir de dentro da gente, não é de fora. Então o seu carro pode ser legal, pode fazer bem, mas ele não vai proteger você. O seu dinheiro é bom, e não pensa não, se você não gostar de dinheiro, pode trazer para mim que eu arrumo um monte de coisa para fazer com ele. Pode ficar sossegado, não é disso que eu estou dizendo. Seu dinheiro, sua fama, seu poder, seus bens, nada disso vão poder livrar você e eu no dia mau. Por isso a gente precisa aprender. Então, termino esse primeiro ponto dizendo o seguinte: fortaleça o seu homem interior através do poder de Deus. Cultos, conexão com irmãos, leitura, meditação, oração, jejum, obediência, servir a Deus, contribuição. Se você realmente deseja alcançar uma vida plena, você tem que prestar atenção no seu homem interior e nessas coisas. Segundo, para alcançar uma vida plena de Deus, vamos falar juntos? Fundamente a sua vida sobre o amor. Fundamente a sua vida. Nós passamos, como eu disse, tentando estruturar a nossa vida. Todos os dias eu e você estamos trabalhando para a gente ter uma vida sólida. Ninguém está trabalhando para viver sobre areia, né? Nós fazemos isso. Mas o que é sólido? O que realmente é seguro? O que nos dá segurança? O que é firme no meio de tudo isso? Veja o versículo 17. Diz assim, vamos falar juntos? A parte em amarelo, ele está dizendo assim: eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. É interessante o que ele está falando aqui. Está falando de uma árvore. Você conhece árvores, tem árvores que caem, que são muito grandes, mas elas não têm raízes profundas. Até por ser grande, ela vai sofrer mais o vento, a chuva forte. Então, por isso você vê muitas árvores que caem no momento da tempestade e da força. Casas também, do mesmo jeito. Ele está usando os dois, falando de raízes e de alicerce. Casas também. Se não tiver um bom alicerce, não importa o que você fez para cima e o quanto de material você pôs em cima. Se foi um alicerce fraco, vai cair. E é desse jeito, casa e a árvore sem alicerce. Paulo está dizendo assim: eu oro para que a vida de vocês seja estruturada sobre uma base firme, inabalável. E o que é essa base firme e inabalável? Ele diz: amor. Que a vida de vocês seja construída sobre amor. Aí eu quis entender um pouco mais isso. O que é isso, construir sobre o amor? Eu buscar mais a Deus, como é? É isso sim, mas de maneira mais prática, ele está dizendo assim, que o amor permeie cada parte da sua vida e que a sua vida seja totalmente influenciada pelo amor. Bem, aí muda. Vamos amar Deus, vamos buscar Deus. Não, ele está dizendo o seguinte, que tudo o que você faz na sua vida está ali, você não toma uma decisão, a não ser que é o amor de Deus que está instigando você, a intenção é o amor de Deus, o poder e a sua decisão é no poder de Deus. Então é uma vida que é controlada pelo amor. Uma vida controlada pelo amor, está lá em 1 Coríntios, eu só vou ler para você na tradução viva, diz assim, é uma pessoa muito, então veja o que é uma vida controlada. Se você vai viver uma vida estruturada, em que tudo o amor permeia na sua vida, controla tudo, é assim, uma pessoa que é muito paciente e bondosa. É uma pessoa nunca invejosa ou ciumenta, nunca presunçosa e nem orgulhosa, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude, não exige que se faça o que ela quer. Fica com raiva, não é assim? Isso é coisa da criança, mas tem marido fazendo isso, tem esposa vivendo isso. Tem membros de igreja fazendo isso, ministérios que deviam servir a Jesus. Não foi a minha ideia. Então, tem que ser do jeito, fui eu que dei a ideia, tem que fazer assim. Não é irritadiça, nem melindrosa. Ai, cuidado, o que você vai falar? Porque se você falar, ele vai ficar chateado, não vai vir mais aqui em casa, não vai vir na igreja. Não é assim. Está dizendo, não guarda rancor. E dificilmente vai notar o mal que os outros fazem. É horrível uma pessoa que você vive. Como é que está? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa em outra gente?
Aí você vai descobrir que ele está com raiva de você, porque na semana passada, no ano passado, você não olhou para a pessoa. Você está entendendo o que é uma vida que é permeada por amor? Que é totalmente influenciada por amor? É o contrário disto. Diz que nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade está triunfando. Esse é o amor. Que quando se ama alguém, se é real para com essa pessoa, não tem fingimento, não tem segundas intenções, custe o que custar, essa pessoa é real com ela, não mente, sempre acredita nela, sempre espera o melhor dela, sempre se manterá na defesa dessa outra pessoa. Isso é amor. Então você consegue perceber que a força que tem uma pessoa que está vivendo a sua vida construída sobre o amor. Então, fundamente a sua vida sobre o amor. E quando uma vida é fundamentada, e a gente vê assim, o amor cura, o amor transforma, o amor restaura, o amor acredita, o amor dá novas oportunidades. A Bíblia diz, Paulo fala assim, eu vou passar, vocês têm um monte de coisas muito importantes no capítulo 12, agora eu vou passar, antes de terminar, passo a mostrar a vocês um caminho excelente. Ele está dizendo que todas as coisas vão passar, mas o amor não vai passar. Jamais passará. Então o amor é o mais importante, o amor é tudo. E é o que nós temos ouvido nesses dias aqui sobre amor. Mas você consegue perceber também que as vidas, negócios, relacionamentos que ruem, que desabam, que se destroem, são aqueles construídos sobre a areia do egoísmo, sobre a areia do ressentimento, sobre a falta de respeito, sobre o orgulho. Você entende o que eu estou dizendo? A diferença? Que casamento vai suportar se for construído sobre ressentimento, falta de perdão, paciência? Entende? É isso? Que empresa que vai suportar onde é um patrão orgulhoso, que não respeita ninguém, que é egoísta, que só pensa em si mesmo? Você entende? É disso que está dizendo? Ou de funcionários? Uma pessoa ontem me atendeu e falou assim, eu queria te ajudar mesmo, que eu quero sair daqui de dentro. Aí fomos andando, e eu nem precisava da ajuda dele. Tá bom, e o que foi? Fiquei até com vergonha, né? Eu não precisava. E a pessoa foi até o carro. Não aguenta, é muita coisa, porque só tem eu e todo mundo não sei o quê e tal. Eu falei assim, é incrível, né? Falei para ele, vem na igreja ali, fala com o João, a gente tem aula de música, eu quero que você comece a andar, você vai ver umas coisas lá, fala com ele se é possível, né, que ele tinha interesse, vamos ajudar você. A oportunidade que o funcionário perde de servir a Deus de todo o coração, aí o cara, não, deixa eu fugir, deixa eu aproveitar, deixa eu dar um jeitinho aqui, sabe, aquelas coisas. Então é assim, o patrão aproveita, o funcionário aproveita, todo mundo aproveita em todo mundo, e por isso que a vida fica horrível, péssima, quando é construída sobre o amor. As empresas estão entendendo hoje, os homens hoje estão entendendo, que antes era o cliente que tinha o maior valor, e você arrebentava com a empresa e os funcionários para atender o cliente. E hoje estão descobrindo que é o seguinte, ame o seu funcionário, respeite o seu funcionário e trate bem, e mostre que o cliente é a coisa mais importante, e ele vai fazer isso porque ele deseja, porque ele ama, porque ele gosta. Até lá. Entende? Amor. Quem é que vai querer? Você conhece muito dessas coisas, do cara virou as costas, cuspiu no café dele, e pôs não sei o que dentro do café. Essa é a história que a gente conhece. Porque é isso que se atrai, entende? O que é construir uma vida com base no amor, alicerçado em amor, é a vida dessa forma. Então eu termino o segundo ponto dizendo assim, uma vida plena de Deus. É uma vida totalmente controlada pelo amor. Deus é amor. Então, se eu quero me encher de Deus, a minha vida se enche de amor, dessas qualidades. Deus é amor. Encher-se de Deus é isso. Essa é a definição. É isso que a igreja precisa ser. É isso que nós precisamos viver. Estava olhando ontem, passando em frente ao mercado, aquele monte de carros. E a gente vê que as igrejas, as pessoas estão com medo de vir à igreja, não tem medo de vir ao mercado, não tem medo de ir em um monte de lugares. Não. Você vai aos mercados, está assim de carro. Eu olhei e falei assim, a gente não está tendo problema nesse momento com o nosso estacionamento, nem com o templo, né? Ele está certo, está quase completo aqui, né? Aí eu fiquei pensando naquele momento, o que é que faz as pessoas, está cheio de mercado em Londrina? O que faz as pessoas irem? Primeiro, eles têm uma fome, eles têm uma necessidade, eles vão lá atendê-la.
E aquele lugar tem. E aquele lugar tem para oferecer. Segundo, o que ele oferece naquele lugar também, dependendo do que for, vai atrair mais pessoas. Como é aquele ambiente? Irmãos, não importa onde uma igreja estiver plantada, de igreja física, tá? O jeito que nós formos, como pessoas, ou vai atrair as pessoas, ou vai expulsar as pessoas para longe da gente. A gente não quer, estou contente que tem pessoas nos visitando, mas não é a recepção que vai dizer para eles, que bom, né, Marcelo e Márcia, que vocês estão aqui hoje, Fátima, que bom. Isso é a primeira vez. Mas não é essa a questão. E nem essa a questão, é outra. É o jeito que nós somos, o quanto nós nos importamos uns com os outros, o quanto as pessoas são especiais, o quanto nós entendemos que amar a Deus, ele diz, não venha me amar sem amar primeiro aquele que eu te coloquei, o visível na sua frente. Se você quer me amar, ama aqueles que eu amo, aquele que está aí com você. Aí eu digo, comece com o seu marido, que a gente pensa que amar o próximo é o próximo. Não, quem está mais perto, esse cara chato aí, essa esposa chata aí muitas vezes, esse filho difícil, é aí que a gente aprende a amar, é um bom exercício. Uma vida alicerçada, uma igreja de verdade, é isto. Terceiro e último lugar, para alcançar uma vida plena, aprofunde-se no conhecimento de Cristo. Vamos falar juntos? Aprofunde-se no conhecimento de Cristo. Eu acredito, eu já disse um pouco agora, que tem muita gente frustrada, possivelmente, com a sua fé nesse momento que nós estamos vivendo. Porque descobriram o que a gente faz, né? Soltou a água, né? Naquele grande açude que nós temos lá, vamos pensar, uma grande caixa, e a gente pensou que estava tudo bem, estava certinho, depende, a gente está vazando aqui, está vazando ali, está vazando lá. Não, segura a água, vamos ter que retocar isso aqui. Eu penso que a gente está descobrindo nesse momento difícil, quando as coisas estão vindo, a pequenez, a fragilidade da nossa fé. E a questão é, por aquilo que eu disse, nós desenvolvemos uma fé que era mais religiosidade, quase nada de espiritualidade. Uma das coisas que está mudando nos nossos dias, do conceito de liderança. Eu não vou pegar alguém para ensinar como é que você faz célula, como é que te treinar para fazer célula, dirigir célula. Eu não vou te treinar para fazer tal ministério. Eu vou te treinar para trabalhar com... Não. Uma coisa de liderança é assim, prepare esse homem e essa mulher para ser uma pessoa totalmente comprometida com Deus. O restante vai ser fácil depois. É isso que está faltando. Então nós temos ensinado as pessoas, vem à igreja. Você já leu essa semana? Você já deu dízimo? E é para dar mesmo, não para não, porque a igreja não parou. Né? A obra de Deus precisa continuar. Isso aqui está aberto, essa luz não vem do céu, irmão. Queria que você soubesse. Essa luz não é de Jesus, é você que pagou. Então, vamos lembrar, cada um de nós fazemos isso. Eu também, tá bom? Por isso que as portas estão abertas. Então, mas não é essa a questão. Nós ouvimos, se eu fizer, mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, ele diz. Mesmo que eu dê tudo que eu tenho, se eu não tiver amor, ele diz, nada serei. O que Deus está querendo é algo muito mais profundo para você e para mim. Então, o que é a espiritualidade? Qual é o problema aqui da religiosidade e espiritualidade? O problema aqui é a falta de conhecimento de Jesus. Falta de conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? O que significa seguir Jesus? Bom, seguir Jesus, falaram para mim que se eu fizesse verdades básicas, me batizasse, passasse a frequentar a igreja e dizimasse, e envolvesse no ministério, nossa, estou feito, eu sou seguidor de Jesus. Quanto a gente tenha essas coisas, mas isso não faz a gente um seguidor de Jesus. Como eu devo me relacionar com Jesus? Por que Jesus? Por que e para que Jesus entrou nas nossas vidas? Né? O que significa ele dizer que ele não quer ser só Salvador, ele quer ser Senhor das nossas vidas? O que isso quer dizer? Que essa vida é totalmente controlada. Versículos 18 e 19, leia comigo, quero ouvir sua voz. Possam, juntamente com todos os santos, compreender
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. O nosso conhecimento superficial de Jesus nos faz também viver uma vida superficial, uma vida espiritual superficial. Quando está falando o que está falando, está dizendo que eu e você precisamos conhecer toda a dimensão do amor de Deus. Por isso que ele usa a palavra largura, comprimento, profundidade, altura. Que conhecimento de Cristo é esse, irmãos? E ele chega a dizer assim, um conhecimento que vai além de qualquer ser humano entender, que possa entender. O amor de Cristo excede. Será que você entende que o tema dessa mensagem é exatamente isso? Uma vida plena que Deus conquistou. Tem uma vida reservada para você, que é diferente dessa vida que você tem vivido até aqui, agora. Você está me ouvindo, irmão, em nome de Jesus? Levanta a sua mão, eu estou ouvindo, pastor, eu estou aqui. Deus tem misericórdia. Me batizei. E aí fez o quê? Eu vou ficar nadando agora nas outras águas da vida. O limite não é a salvação individual, esse não é o limite de Deus para você. O limite não é o seu bem espiritual. O limite não é você escapar do inferno. O limite não é nem você viver uma vida vitoriosa aqui que ele conquistou na cruz. Ouça isso. O alvo de Deus é você e eu nos envolvermos tão profundamente com Jesus. Vou falar de novo. O alvo de Deus é você e eu nos envolvermos tão profundamente com Jesus ao ponto de sermos tão absorvidos pela vida de Jesus que nós sejamos confundidos com Jesus. Que cristão era pequeno Cristo. Por isso que Paulo falou assim, não sou eu, mas quem vive. Quem é que vive? Até aqui vivia Paulo. Ele diz aqui, quem vive agora é Jesus que vive em mim. Eu vivo no poder dele, eu vivo para ele. Então as pessoas não podem mais encontrar você e eu. A gente não perde a identidade, mas a gente ganha uma nova identidade em Cristo Jesus, transformados no poder dele. Está sentado? Ouça isto. O que os seus funcionários dizem de você? Seus empregados, o que seus amigos dizem de você. O que seu marido diz de você. O que sua esposa diz de você. O que os seus filhos dizem de você. O que os seus pais dizem de você. Sabe o que eu já ouvi no nosso meio? Me desculpa usar essas palavras. O marido falando da esposa, um marido crente dizendo da esposa, ela é uma anta. Desculpa. Sabe o que a esposa diz? Ele é um cavalo. Legal? Gosta disso? O patrão, ele é arrogante. Ele é egoísta. Ele trata a gente como se a gente não fosse ninguém. Você já viu isso em algum lugar? Essa é uma vida superficial, eu digo assim, dentro da igreja. Uma vida superficial que não entendeu o seu encontro com Jesus. Não entendeu. 2 Coríntios 3,18 diz assim, nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu posto sobre o nosso rosto.
Então podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Por isso que eu disse, não é mais o Israel que vive, é Cristo que vive, é o pequeno Cristo que tem que viver, que tem que ser marido, que tem que ser pai, que tem que ser pastor, que tem que ser cidadão. É isso. Refletindo a glória de Cristo. E diz, à medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha dentro de nós, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Projeto de Deus. Então, o projeto de Deus, para a gente encerrar, é ser parecido com Jesus. Esse sim é o limite, esse é o alvo final. E há um processo diário do Espírito Santo trabalhando no seu coração, no meu coração, no nosso interior, no eu interior, no homem interior, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu e você somos obra inacabada. O alvo final é, como eu disse, não é aquela situação que eu vou ser livre do inferno, eu vou ser uma pessoa melhor, vou ser vencedor. Não, seu alvo vai além disso e diz, é muito mais. Seu alvo é Deus dar a você todo o poder, toda a graça, todo amor, toda a vida, todo o caráter de Deus, todo o caráter do seu Filho. Então eu e você devemos viver todos os dias olhando isso, esse é o alvo. Meu alvo é Cristo. A gente canta que o alvo é Cristo, mas a gente não entende o que o alvo é Cristo. E a gente mistifica, fica olhando lá para o céu, para a eternidade. O alvo é ser esse marido que a gente não está sendo aqui, que a gente precisa. Ser essa esposa que precisa ser, esse filho, esse pai, esse patrão, esse senhor, esse professor, esse cidadão, esse cristão. E a gente está lá esperando um dia, lá no céu, quando der. E aqui agora. O projeto de Deus é você ser parecido, o alvo final, ser parecido com Jesus. Então, eu falo, você e eu somos uma obra inacabada de Deus. Ele quer recriar a natureza de Deus. E Deus não vai parar na sua vida, na minha vida, até que nós não sejamos. Até que sejamos. Ele não vai parar até que sejamos totalmente parecidos com Jesus. Amém? Então, não é só ser vitorioso. Não é só você ter coisas, conseguir as coisas que você quer. Não é só você ser livre do inferno. Isso é nada diante do ser tudo o que Jesus Cristo é. Esse é o projeto para você. Fique em pé. E sabe, você vai dizer assim para mim, pastor, mas eu sou fraco, minha fé é pequena demais. E também, pastor, tem tantas coisas na minha vida que mesmo eu tendo Jesus, eu não consigo vencer. Então, vou falar duas coisas para você. Primeiro, seja um inconformado com essa vida. Porque se você gostar dela, então você não vai mudar. Se você gosta de viver superficialmente, pode ver que os profetas da época, e o Ló foi tirado do meio lá daqui de Sodoma e Gomorra, porque ele era um inconformado. Ele diz, eu não concordo com essas coisas. Isso não faz parte da minha vida. Ele não conseguiu mudar aqueles, mas o seu coração era inconformado. Essa ideia, eu sou inconformado com essa vida. Eu não quero somente isso. E aí, segundo, depois de ser um inconformado com essa vida, quero que você creia em Deus e corra para Ele. Porque o versículo 20, terminando, diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu não posso, você não pode, mas o Espírito Santo que habita em você pode. Amém? Então, qual é a sua luta? Então, você precisa dizer, me dá sede. Ore comigo, me dá sede e fome, Pai. Dá sede e fome de Ti, todos os dias da nossa vida. Perdoa, porque o nosso coração se acostumou com bagatela. Nosso coração se acostumou com coisas tão pequenas, que não fazem sentido, que não levam a lugar nenhum, e nós ficamos aí perdendo tempo com isso, quando o Senhor diz assim, eu quero que você seja como eu sou. Ame como eu amo, veja como eu vejo, sinta como eu sinto, tenha poder e força como eu tenho, seja vitorioso como eu venci. Ô Senhor Jesus, convence o meu coração, convence os nossos corações, que há muito mais, que há muito mais, há muito mais, há muito mais para as nossas vidas. Nos leva para esse lugar tão profundo e tão alto do seu querer, da sua vontade, para que nós possamos viver a vida de santidade para este mundo, que possamos ser sal e luz,
e esperança para esse mundo, no nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Uma semana abençoada no poder dEle. Viva. Pergunte para Deus o que isso tem a ver com a sua vida nessa semana. Porque se você sair daqui e esquecer dessa palavra, não valeu nada. Anote. Por isso que eu gosto de quem anota. Anote. Se você perdeu, vai lá, entra, dá para você assistir de novo. Assista outra vez. E você vai ouvir isso de mim. Você pode assistir 500 vezes. Porque eu não estou pregando a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu vou lá ouvir também depois disso. Vou deixar que Deus fale comigo mais uma vez. Faça isso. Eu quero viver a vida que Jesus conquistou. Diga comigo, há uma vida plena reservada para mim. Diga assim, há uma vida plena em Deus reservada para mim. De novo, há uma vida plena em Deus reservada para mim. Vá e viva essa vida no nome de Jesus. Amém. Depois disto, vou deixar que Deus fale comigo mais uma vez. Faça isso. Eu quero viver a vida que Jesus conquistou. Diga comigo, há uma vida plena reservada para mim. Diga assim, há uma vida plena em Deus reservada para mim. De novo, há uma vida plena em Deus reservada para mim. Vá e viva essa vida no nome de Jesus.